Quando que eu vi que o digital deu certo, muita gente acha que é assim, vou começar hoje, amanhã vou ficar rica. Conforme eu fui amadurecendo ao longo dos anos e fui vendo que o mercado mudava, eu fui melhorando a metodologia. Existem várias estratégias de vendas no digital. A principal que eu utilizava, para quem tá começando no digital, não dá para você deixar e terceirizar tudo. Eu sentia muita falta disso nas outras aulas. Então foi somando várias experiências de lançamentos que eu fui entendendo. A minha história, eu vejo que é um dos pontos que ninguém pode tirar. O valor disso é inestimável. Então você vai melhorando o processo, apertando parafusos para os seus resultados serem maiores. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou o Bruno Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você quer aprender a monetizar o seu conhecimento e escalar os seus próprios serviços, fica com a gente até o final, porque o episódio de hoje tá daquele jeito, hein, Bruninho? Tá mesmo. Até porque a nossa convidada de hoje é referência no mercado de cílios e criadora do método Volume Rica, que revolucionou o mercado com sua técnica de cílios em 1 hora. Desde 2021 no mercado digital, ela já faturou mais de 7 milhões de reais e conta com mais de 12 mil alunas. Com seu forte posicionamento na internet, ela vem ajudando profissionais a crescerem seus negócios online através do marketing de lashes. E recebendo sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi, ela tá aqui para contar as histórias da carreira dela e como é que ela conseguiu ter esse resultado tão expressivo no mercado. Você tá preparada, Bruninha? Eu tô muito preparada pra esse bate-papo, Marcelo. Tá preparada? Então vamos chamar sem mais delongas, que a galera tá ansiosa? Quem será? Quem será? Seja muito bem-vinda, Caroline Nicoletti! Estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Boa, é isso aí. Hoje vai ser bom demais. Hoje vai ser top. Inclusive, Carol, antes da gente entender como você de fato entrou no digital, eu queria voltar um pouquinho antes, né? Hoje você é uma grande empreendedora. Como é que surgiu o empreendedorismo na sua vida? Foi algo natural? Você já se via nesse caminho? Como é que ele apareceu pra você? Não foi algo assim, pensado, premeditado, ou nossa, serei uma grande empreendedora. Na verdade, quando eu comecei, antes de entrar pro digital, eu comecei ganhando dinheiro fazendo cílios mesmo, sendo profissional de cílios. Então, eu comecei em 2018, eu tava cansada da CLT, eu casei e fui morar em outra cidade. Eu era técnica em edificações, então trabalhava com construção civil, nada a ver com a beleza. Nada a ver. Aí eu fui pra Blumenau, pensei, cara, não quero mais trabalhar pros outros, eu quero trabalhar pra mim. E eu tinha algumas referências assim, na minha vida de amigas próximas de Floripa que trabalhavam na beleza, maquiadoras, design de sobrancelhas e que ganhavam dinheiro. Eu pensei, eu vou pra beleza. Eu acho que a beleza dá dinheiro, elas estão conseguindo, começaram do zero, hoje tem espaço delas. Eu também vou pra essa área. Eu não sei por que cargas d'água, eu acho que é porque era o curso mais barato. Eu procurei no Google cursos da minha cidade e achei um curso de cílios. E ele era o mais barato, assim, comparado com sobrancelhas e outras coisas da beleza. Aí fui e fiz o curso de cílios. Só que naquela época, 2018, o mercado era mato. Então, se hoje o mercado ainda é recente, o mercado da extensão de cílios, naquela época era um caos. A gente não aprendia nada. Então, você ficava ali com uma turma de 12 pessoas. E aqui, isso aqui é a cola, isso aqui é o fio. Vai, faz nos outros. Aí eu saí de lá muito animada. Eu gostei de fazer cílios logo de cara. E comecei a trabalhar num salão de beleza de uma amiga. Então, o empreendedorismo, ele me encontrou nessa época, de que eu não estava mais afim de trabalhar para os outros. E também eu mudei para uma cidade que não tinha emprego para técnica e edificações, que era Blumenau, uma construção civil não era tão forte. Enfim, não achava emprego na minha área. Cara, vou empreender, vou fazer alguma coisa para mim. Só que aí, nesse meio do caminho, em 2018, não foi tão curto assim, né? Pronto, fiz um curso, dei certo na vida, estou milionária. Não foi. Então, em 2018, eu comecei, trabalhei com cílios. Nunca parei de fazer cílios até hoje. Sempre fiz, faço. Mas naquela época, no início do ano, eu ainda tentei voltar pra CLT. Porque às vezes a gente quer fazer um negócio acontecer, a gente quer mudar de vida, mas a gente volta pra área que é mais confortável. A gente acha que é uma segurança ali, Exato. né? Aí eu pensei, não, aí arranjei um outro emprego, meio período, nesse emprego, e continuei com os cílios como uma renda extra, até então. Nisso eu fiquei grávida do meu filho. Eu tenho o Ricardinho, meu filho, ele tem 4, vai fazer 5 anos. Fiquei grávida dele, pensei, bom,
não dá pra eu sair da CLT agora, porque pelo menos eu tenho seguro maternidade e vou ficar por aqui e vou fazendo junto, assim, vou levar os cílios como uma renda extra. Então, de 2018 a 2020, eu continuei trabalhando nessa empresa, eu trabalhava de telemarketing, então eu trabalhava 4 horas por dia, mas eu era vendedora, eu era uma ótima vendedora. Só que aí veio a pandemia, e como muitos negócios, teve uma reviravolta na pandemia, a minha família, a empresa do meu marido também teve. Na época, eu trabalhava, mas assim, pra comprar uma coisa pra mim, eu não tinha compromissos, assim, dentro de casa. Meu marido arcava com as despesas da casa. Só que a empresa dele quebrou, que era uma empresa de pintura, então imagine, uma empresa de pintura, pandemia, fechou todas as obras, fechou o pagamento de todo mundo, uma empresa que não tinha caixa, o que aconteceu com a maioria das empresas que não tinha caixa, fechou. Fechou a empresa, e aí um belo dia, eu ainda fazia cílios, eu atendia uma única cliente, que era a Márcia, e ela, minha cliente, desde lá de 2018, nunca me abandonou. Eu atendi ela com barrigão de 9 meses. Eu atendi ela, o Ricardinho tinha 3 meses dentro da minha casa. Atendi ela no sofá, assim, sentada num banquinho bem pequenininho. E eu sempre... E aí, não sei o que aconteceu, assim. Uma cliente me chamou, a Kathleen. Kathleen me chamou pra fazer os cílios dela na casa dela. E aí eu ganhei R$150 em 2 horas. Na época eu não levava 1 hora ainda. Em 2 horas. Aí me veio um estalo, assim... Cara, por que eu não volto a fazer cílios? Porque na pandemia, o salário dessa empresa, como era vendas, era uma grande empresa de vendas, produto odontológico, eles cortaram a nossa comissão. E o meu salário na carteira era R$636. Caramba. Eu ganhava 2.000, 2.500 quando eu batia a meta. Daí, imagina, de 2 foi pra R$500. E aí eu pensei, pô, R$150 eu fiz em 2 horas, eu tô aqui trabalhando 4 horas por dia, todos os dias da semana, de segunda a sexta. Não faz muito sentido, eu preciso voltar para os cílios. E aí foi ali, e as coisas começaram a ficar pior, né? Até um dia que o Ricardo pegou e a gente tinha, assim, 3 contas de luz atrasada, o Ricardinho tinha 7 meses. Acho que ali foi o grande ponto de virada da minha história. Que eu pensei assim, eu não posso mais não fazer algo por mim e pela minha família. Eu preciso mudar o rumo dessa história, eu não posso ficar acomodada, esperando as coisas virem cair no meu colo. Eu preciso ir atrás, eu preciso fazer os cílios dar certo. Aí foi ali que foi o primeiro momento que eu decidi que eu ia dar certo em 2020. Isso foi junho, julho de 2020. Em outubro eu consegui pedir a conta da CLT e abrir a minha primeira sala também. Então eu comecei atendendo em pé. Eu comecei do jeito que a maioria das pessoas começam, assim, não foi do zero, foi do... -1, -2, negativo. E ali começou a minha história com cílios. Então, desde 2020, foi o grande ponto de virada. Porque muitas vezes quem empreende, ou até mesmo no digital, a gente quer o resultado muito rápido. A gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. Só que tudo tem um tempo de maturação. Tudo tem um time. Quando eu decidi, aí coloquei energia, pum, pronto. Aí começou a dar certo. É aquele famoso tudo que você foca. Expande. Não É tem isso aí. isso. Cara, você tem um sucesso muito grande. Hoje a gente tava batendo papo contigo no almoço e a gente viu que o seu resultado ele vai muito além da superfície que o pessoal imagina. Então você tem outras organizações, tem uma equipe gigantesca, trabalha com uma variedade de produtos. Foi muita coragem, assim, você ter ali um momento pandemia, filho, criança, fazer essa grande mudança. Você teve outros exemplos de sucesso, assim, da família, ou amigos, ou de empreendedores que te inspiraram? Porque foi um salto de fé, né? Foi aquela coisa, coloca o pé e depois vê se vai dar certo, né? Quando eu comecei de novo nos cílios, as únicas referências que eu tinha da área da beleza eram essas minhas amigas, sabe? E talvez elas já falei disso em outros momentos, mas talvez elas não saibam que tiveram essa importância como referência mesmo, que era a Mari, que até hoje é micropigmentadora, e a Ianca, que era maquiadora, eram as pessoas próximas que eu tinha como referência de, pô, deu certo na área da beleza. Então, naquele momento, meu campo de visão pro mercado era isso. Era, vou fazer dinheiro atendendo, porque eu fiz uma conta muito simples. Se a minha hora de trabalho era 10, 15 reais trabalhando na CLT, fazendo cílios eu colocava ela para 150. Então, eu levava em 10 vezes a minha hora de trabalho. Então, aquele foi as minhas contas, assim. Até que teve um dia que eu atendi num sábado e eu fiz quase R$1.000 atendendo. Aí eu pensei, cara, isso aqui dá dinheiro. Eu preciso. E naquela época, que hoje um dos grandes motivos do meu resultado no digital, de ser uma das maiores referências no nicho dos cílios, é porque eu resolvi uma baita de uma dor da minha audiência, que é tempo de procedimento. Na época, eu atendi em pé. Então, vocês pensem numa cadeira de maquiagem, atendendo em pé, ficando 3 horas em pé.
E pra mim, eu não conseguia nem ficar em pé certa. Eu precisava abrir a perna pra ficar na altura da cliente. Então, eu tinha que ficar ali com a perna aberta e atendendo ela. A cliente achava desconfortável. Coluna. Então, não tinha molúsculo, não tinha coluna. E aí, beleza, voltei a fazer cílios lá em 2020, 3 horas pra fazer o procedimento. Aí, na próxima, eu disse, não, eu tenho que ser mais rápido, 2h30. Depois, 2h30, 2 horas. Não, eu preciso ser mais rápido ainda, 1h30. E eu fui baixando meu tempo até que eu comecei a fazer em 1 hora cada cliente. E ali eu entendi, poxa, se eu faço em 1 hora, eu ganho mais dinheiro, eu atendo mais cliente e eu não sofro com dor nas costas. Nem a minha cliente, ela aguenta ficar 1 hora deitada. E ali eu pensei, cara, isso daqui é o que eu preciso fazer pra minha vida. Só que aí depois a dificuldade foi, eu faço cílios em 1 hora. E eu fui fazer uma primeira palestra em Belo Horizonte, falar disso, de cílios em 1 hora. Na época era volume russo em 1 hora, só pra vocês entenderem. Imagina que tem os cílios simples e os cílios difíceis. O volume russo é o difícil, tanto que poucas profissionais hoje em dia fazem. Que você monta, assim, o leque 1 por 1. A técnica que a gente usa hoje em dia são fios prontos, então é mais fácil. Naquela época eu fazia a difícil em 1 hora, que hoje quase profissional nenhuma faz. Quando eu saí de Blumenau, que eu tava ali na minha bolinha, e fui falar de cílios em 1 hora, numa palestra, as pessoas ficaram assim, o quê? Como assim? Sim. Cílios de 1 hora? Não, isso não existia no mercado. Então, naquele momento que eu saí da minha bolha, porque eu achava que toda leste fazia R$1.000, R$1.200 por dia. Na minha cabeça, porque era o que eu fazia. Eu faturava mais de R$20.000 sozinha, atendendo eu e a minha maca e uma salinha. Nossa. Então, eu pensei, cara, essa é a realidade do mercado, que mercado promissor. Eu, assim, love cílios. Quando eu saio da minha bolha, eu encontro a maioria das profissionais com dificuldade, com tempo, levando 2 horas ou mais, com dificuldade de captar clientes, com poucas clientes, e ali eu entendi, existe uma grande oportunidade no mercado, existe uma grande oportunidade no mercado dos cílios. Ninguém tá falando disso, eu preciso criar um método para ensinar as pessoas a fazerem isso. O que para mim era natural, eu precisei começar a estudar sobre o que eu tinha feito de forma natural, que eu poderia ensinar para outra pessoa e ela teria aquele resultado. Porque afinal, se eu só fizesse, seria um dom. Mas hoje a gente tem, inclusive, dentro do método Volume Rica, que é o responsável pelos resultados que eu tive, por esse 1 milhão de faturamento, dentro do Volume Rica é um método que a gente já formou 600 profissionais que têm um troféu de leste super rápida. Caramba. Elas recebem na casa dela. Como a gente recebe a plaquinha, elas recebem um troféu de leste super rápida, que fazem legal, cílios em 1 hora. Então, não é assim, eu acho que dá pra fazer esse resultado. Não, eu tenho certeza que dá, porque eu tenho centenas de mulheres, de alunas que fazem esse resultado. que massa. Que massa. E foi a partir desse evento que você foi, que você percebeu que daria pra vender esse seu conhecimento no digital? Como é que foi esse seu início de fato de, cara, ok, eu sei que agora esse mercado tem essa dor, onde é que eu vou fazer isso acontecer? E aí, como é que de fato você olhou assim, o digital dessa forma que você vende hoje? Ótimo, perfeito. Foi nesse evento que eu vi que eu tinha algo pra ensinar pras pessoas. Então, porque muitas vezes, e até pra quem tá começando no mercado digital, a gente acha assim, putz, mas eu vou ensinar o quê, né? E ali eu entendi. Tinha muitas pessoas muito maiores do que eu já no digital, nos cílios. O que eu vou ensinar? Cara, eu vou ensinar o que eu faço de melhor. Eu faço cílios em 1 hora, eu faço volume russo em 1 hora. E naquele evento eu enxerguei a oportunidade. Só que o que aconteceu? Fiz meu primeiro lançamento, lá em 2021. Fiz o lançamento, na época era uma agência de uma pessoa só, sabe? Naquela época de... O famoso Eugência. Eugência, era. Era uma pessoa só que fazia copy, fazia tráfego, fazia tudo. Beleza, fiz um primeiro lançamento, a gente investiu 3 mil, eu acho, 5 mil em tráfego pago, né, em anúncios. E eu sei que na conta final, sobrou pro meu bolso uns 5 mil. Só que na época, atendendo, eu fazia 5 mil em 1 semana. E eu tive que gravar um monte de vídeo, eu tive que fazer um monte de live. Eu pensei, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui não vale a pena. Tá louco? 5 mil reais? Que é o que a visão prematura do mercado, né? De não entender o que era e que eu estava no primeiro passo. Porque muita gente quer ter o resultado da noite pro dia e isso não acontece. Aí, ok, fiz esse primeiro lançamento em 2021, depois desse evento, que eu vi que as pessoas queriam aprender. Mas eu deixei de lado. Eu falei, acho que o digital não é pra mim. Vamos deixar pra lá. Quando passou meses, o que doía em mim? O fato de eu atender muitas horas. Para eu fazer 24 mil reais, que era a minha meta de faturamento todos os meses, eu tinha que atender segunda a sexta, eu atendia 8 a 10 clientes por dia.
Então, imaginem que é 8 a 10 horas e trabalhar, assim, colocando cílios. Total atenção, total foco naquilo. E eu já tava incomodada, assim, eu já tinha chegado num platô, eu queria mais. Aí o que aconteceu de novo? Mais uma vez eu voltei para Belo Horizonte, fui para um evento que é o Estética Micro, que é uma grande feira de beleza de lá, e fui fazer um workshop de graça na feira. No que eu fiz esse workshop de graça na feira, que é um workshop, assim, que as pessoas fazem, tem 3, 4 pessoas sentadas. O bonzinho tem 10. A gente lotou todas as cadeiras e tinha filas ao redor. Eu tenho uma foto disso, que eu bloqueei todos os corredores ao redor daquele stand. Eu falando de cílios em 1 hora. Caramba. Ali foi mais uma vez assim, ei, você precisa falar disso para as pessoas. As pessoas querem aprender. Ali, eu voltei o meu plano de, preciso voltar pro digital, não tem jeito. E além de voltar pro digital, comecei a dar treinamentos no Brasil inteiro. Então, esse treinamento de cílios em 1 hora, no princípio, né, até o curso, o método Volume Rica era só cílios em 1 hora. Depois eu fui desenvolvendo ao longo desses anos, porque eu estou desde 2022, né, com esse método. Ele foi crescendo, crescendo. No início tinha 20 aulas, hoje em dia a gente tem 360 aulas. A gente tem aula toda semana. Então, hoje eu digo que o método Volume Rica, ele é assim, basicamente, o que toda leste deveria saber para ganhar dinheiro com cílios. Não é só fazer cílios em 1 hora. Porque eu entendi que cílios em 1 hora é o meio e não é o fim. Ela precisa aprender a se vender, ela precisa aprender a fazer marketing, atender o cliente, a gestão financeira, porque a leste começa a ganhar dinheiro, ela começa a gastar, não sobra nada no bolso dela. Então, já não é mais a mesma coisa. Mas foi lá, de novo, mais uma vez em Belo Horizonte. Eu sempre falo que toda vez que eu piso em Belo Horizonte, coisas incríveis acontecem. Que nesse evento, voltou a ficha e aí eu voltei a lançar. E aí o primeiro lançamento, dessa vez outra agência que eu encontrei, na época foi até meu marido que encontrou eles, em algum site, eu nem lembro qual site era. E aí achou eles, eu vou voltar a lançar, vou voltar pro digital. Primeiro lançamento que eu fiz, deu, eu acho que sobrou assim no meu bolso uns 20 e poucos mil reais. Aí na hora eu fiz a conta. Eu trabalho igual uma cavala pra fazer 24. Eu fiz um lançamento, sobrou 20 e poucos. Eu preciso colocar energia nisso. Onde eu colocar energia, vai expandir de novo. E aí, naquele momento, eu decidi, eu vou fazer isso aqui dar certo, eu vou viver de treinamento, eu vou viver da educação. E aí, eu voltei com força total, tanto no digital, como em treinamentos no Brasil inteiro. Então, eu fiz os dois simultaneamente, lá em 2022. Eu rodei de Porto Alegre a Fortaleza, com treinamento presencial, colocando 30, 40, 50 alunas em uma turma. Até hoje, a gente faz esses treinamentos e dá muito certo. E aí, foi essa a minha história que deu match, assim, eu pensei, cara, o digital é o caminho. O digital era o caminho para eu levar o método, inclusive, para pessoas do Brasil e do mundo inteiro. O mais legal do digital é quando a gente consegue rastrear de onde vem alunos, né? Tipo, alunas de Singapura, alunas de Tóquio, alunas de todos os lugares. Isso é muito massa, porque a sua mensagem chega muito mais longe. Perfeito. Agora, uma coisa que é interessante é que você sempre teve uma visão muito boa, uma compreensão de esse caminho dá mais ROI do que aquele, sabe? Esse aqui tem mais possibilidade de sucesso. E o seu primeiro lançamento também já foi um ótimo lançamento. Parando pra pensar, você investiu uma quantidade legal de dinheiro, a maioria da galera não quer nem investir no primeiro lançamento, e voltou 5 mil, sobrou 5 mil. Então já foi um lucro. Mas quando é que o seu jogo no digital virou? Quando é que você falou, cara, agora eu venci nesse mercado? Aí eu acho que o digital, ele é uma soma é uma construção de um negócio, né? Muita gente acha que é assim, pô, eu vou começar hoje, amanhã eu vou ficar rica. Não é bem assim, né? É uma construção de resultados. Então, desde então, eu faço lançamentos a cada 2 meses, desde aquela época. Então, a gente já passou uns 15 lançamentos. E aí, a gente foi... E existem várias estratégias de vendas no digital, né? A principal que eu utilizava era os lançamentos. Então, nos lançamentos, a gente vai entendendo que é apertar parafusos. Então, foi somando várias experiências de lançamentos que eu fui entendendo. Porque o lançamento nada mais é do que você vender uma ideia para as pessoas. E aí, ao passar do tempo, a gente vai aprendendo coisas diferentes, narrativas, a oferta aniquiladora. Então, você vai melhorando o processo, apertando parafusos para os seus resultados serem maiores. Quando que eu vi que o digital era assim... que deu certo, eu acho que não foi nada da noite pro dia. Foi um trabalho constante em que eu fui acumulando resultados, vendo o que dava certo, vendo o que dava errado. Eu acho que eu tive um momento, assim, de um pouco de falta de conhecimento do mercado, que eu deixava muito na mão da agência.
Então, a agência faz a copy. Só que quando eu me tornei uma expert melhor, quando eu comecei a entender sobre o marketing digital, sobre o mercado, os nossos lançamentos melhoraram muito. Então, assim, para quem tá começando no digital, não dá para você deixar e terceirizar tudo. Você tem que entender o mínimo do que você tá fazendo, e estar imerso, estar em eventos, estar em mentorias, masterminds, acessar esse universo. O próprio podcast aqui, o KiwiCast, a pessoa já sai com várias ideias. Então, assim, tem que imergir no assunto, entender. Pô, eu tenho que vestir a camisa. É o que eu falo até para as minhas alunas. Você vai viver de cílios? Veste a camisa dos cílios. Você vai viver do digital? Veste a camisa do digital. Não existe resultado fácil e rápido. Existe o resultado que a gente constrói ao longo do tempo e que você vai acumulando acertos, e aí você sabe o que você tem que fazer, onde você tem que colocar novamente a sua energia para o seu negócio expandir cada vez mais. Perfeito. Muito maduro. E hoje você é uma referência com o seu método, né? De fazer ali as lashes em 1 hora. Como é que foi o seu processo de construção dessa sua autoridade e credibilidade na internet? Porque é um desafio, né? Querendo ou não. Você chegar no mercado e ter que se construir ali. Nossa, nem me fala. Imagina só. Todas as grandes referências do mercado já estabelecidas, nenhuma falava de cílios em 1 hora. Chegou uma loira do olho azul com uma sombra rosa embaixo do olho, falando de cílios em 1 hora. Eu lembro que tinha algumas masters, né, algumas referências, abriam live falando, tipo, cílios em 1 hora não existe. Cuidado com essas pessoas que estão enganando vocês. Caraca. Então, assim, eu fui muito batida no início, sabe? Mas eu tinha muita convicção do que eu fazia, porque eu vivia aquilo. As pessoas só guiam por caminhos que já percorreram. Eu falo para todas as minhas alunas, vocês não vão ver todas as referências do mercado falando de cílios de mora, porque elas não viveram isso. Elas não atenderam 10, 12 clientes por dia, elas não fizeram 24 mil reais sozinha, com a mão dela, fazendo cílios. Eu, antes de ser uma mentora, eu fui a Leste que fez muito dinheiro atrás da maca. Então, assim, o fato de eu ser martelada no início me deu mais força para provar para elas que era o contrário e que dava para fazer Legal. sim. Então, hoje, para fincar a bandeira de ser uma grande referência, eu acredito que o movimento de lançamento me posicionou muito como uma das maiores referências do mercado, porque ninguém no nosso mercado teve tanta consistência assim. Então, imagina que a gente tá aí 2024 agora, 21, 22, 23, 24, 3 anos a fio, impactando milhares de pessoas. Porque estar no digital é impactar milhares de pessoas e levar sua mensagem para mais pessoas. Então, e eu acho que a minha chancela de referência nesse mercado, ela foi consolidada quanto mais vidas eu transformei. Porque o grande prazer de ser uma infoprodutora, de trabalhar na educação através do digital, é você tocar pessoas que estão em qualquer lugar do Brasil. Eu tenho uma aluna, que é a Neiva. A Neiva é lá de Brasília, inclusive. Na verdade, ela agora está em Cristalina, Goiás. Legal. A Neiva, simplesmente, ela comprou o método Volume Rica, ela pediu um empréstimo, aí ela contou numa vez um podcast que a gente fez, que ela tinha só arroz e feijão em casa, com 2 filhos de 7 e 10 anos, que ela tava com depressão. Ela começou atendendo no sofá da casa dela. Em pouco tempo, ela abriu um espaço no centro da cidade. Depois, hoje em dia, eu recebi uma mensagem dela essa semana passada, ela me mandando assim, 25 mil reais que entrou, só fazendo cílios, sozinha. Mais 8 mil reais da equipe dela. E eu sei que eu fiz isso, foi puramente por causa do digital. Eu só cheguei na Neiva porque eu estava no digital. Eu só consegui impactar a vida dela, da família dela. A Neiva foi pra Paris comigo em um evento de cílios. Você tem noção disso? Né? É incrível isso. Não, a pessoa, assim, tá com depressão, tá sem dinheiro, tá cheio de dívida, tá só com arroz e feijão em casa. Hoje os filhos dela estudam numa melhor escola particular da cidade. Então, são essas coisas que eu acho que todo mundo que está no digital tem que olhar pro digital com mais carinho e pensar que o que a gente faz aqui é educação. E a educação, ela transforma a vida de muita gente. Você consegue alcançar pessoas que você nem imagina que tá precisando de você e que a sua mensagem chega nela e que ela muda de vida a partir disso. Exatamente. É É um propósito muito maior do que simplesmente ganhar dinheiro. Sim, Inclusive, total. todo mundo, cara, é um padrão que a gente identifica também. A galera que ganhou muita grana deixa de fazer por causa da grana. Só que quem não tem ainda não entende que ele quer pela grana. Mas uma vez que você resolve essa parte financeira, tem outras coisas que movem, né? Isso é Com muito bonito, certeza. bem legal.
Falando sobre essa questão de construção de autoridade, ter credibilidade no mercado, hoje você tem 12 mil alunas, falou que dentro da sua comunidade são mais de 300 aulas, o que é um número surreal, é bem mais do que 300 na verdade. Eu queria entender como é o seu processo hoje de manter essa galera engajada, ativa ali na comunidade, que inclusive na época que eu tinha minha empresa de intercâmbio, foi uma das dificuldades que a gente teve, como manter uma comunidade de intercambistas engajados. Como é que você faz hoje? Olha, uma das coisas que a gente faz é, primeiro que o volume rico, ele é sempre atualizado. Então, diferente de um curso que você faz, grava e coloca lá, a gente tem aulas toda semana. Então, elas têm uma experiência de curso, onde elas têm as aulas gravadas, mas toda semana eu estou com elas trazendo as novas atualizações, trazendo o que eu estou fazendo agora no mercado, tirando dúvidas. A gente tem quadros dentro do método Volume Rica, para que elas se mantenham engajadas também. A gente tem um plano de carreira, onde mostra, assim, para ela ir do 0 até 15 mil reais, qual que é o passo a passo, o que ela faz. Então, ela sabe que ela entrou ali, eu posso estar do 0, mas eu sei exatamente o passo a passo para chegar a 15 mil reais. Eu tô nos 5 mil, mas eu sei que falta esse degrau para eu chegar nos 15 mil reais. Então, eu acho que em terra de que as pessoas aprendem tudo pelo YouTube, tudo de graça, ela ter um lugar confiável para ela consultar as coisas é muito importante. Então, ela sabe que toda quarta-feira, 10 horas da manhã, eu estou lá para dar aula para ela, e que além dessa aula, ela tem as outras 300, e eu sou muito aquela mentora que eu bato nas alunas mesmo. Falo assim, você não tá fazendo por quê? Legal. E às vezes é só o que o aluno precisa. Ele só precisa de assim, ei, o que você quer pra sua vida? Você tá brincando de viver ou você tá vivendo de verdade? Por que você não tá fazendo o que você sabe que tem que fazer? Então, eu trago muito isso também nas nossas aulas semanais para trazê-las de volta. A gente tem outros canais de comunicação, como a comunidade do Facebook, desafios que a gente faz lá dentro. A gente tem um Instagram só nosso, que a gente mantém uma comunicação mais próxima, para também lembrar a pessoa, porque às vezes ela tá na vida dela ali, lembrar que ela tem aula, lembrar por que ela não assistiu ainda. Dentro das próprias aulas, eu falo das aulas que estão dentro do curso, porque se ela ainda não assistiu, eu falo, vocês já assistiram essa aula aqui? Essa pergunta aqui tá respondida aqui e tal. Então, tudo isso faz com que elas se mantenham, e a maioria das nossas alunas querem fazer renovação, porque elas sabem que não é assim, assistiu o curso, acabou. Não, ele é um curso que tá constantemente atualizado. Que eu acho que falta, quando a pessoa olha assim para um projeto de longo prazo, como é o Volume Rico hoje, que é o sol da minha esteira de produtos, é o produto principal que eu tenho, da minha comunidade. Se você tem uma coisa que é engessada, sempre a mesma coisa, a chance da sua aluna querer ficar ali é muito menor. Sim. Então, se a gente consegue atualizações constantes, a gente mantém muito mais engajado. Perfeito. Que legal. E ó, uma coisa que eu acho que muda tudo no digital é você estar ainda dentro do jogo. E você é a pessoa que ainda tá ali atendendo, ou seja, você tem skin in game, sabe? Isso faz toda a diferença, justamente porque o mercado, ele se atualiza muito rápido, né? Total. E você saber exatamente, cara, é o que a gente tava conversando agora no almoço, né? A dor, porque você ainda tá lá. Você ainda sabe o que as pessoas que estão enfrentando ali estão precisando, né? Isso faz toda a diferença. Mas falando de atração, como é que você faz pra atrair seus seguidores ali para suas redes sociais? Hoje, a gente usa tanto tráfego pago como produção de conteúdo, né? Então, a produção de conteúdo, ela tem que existir, senão o tráfego também não faz milagre, né? Hoje, o nosso principal canal de aquisição de seguidores é o Instagram. A gente usa o canal do YouTube, eu faço aulas semanais lá, mas o principal canal que a gente tem força mesmo é o Instagram. Porque é uma dificuldade até do produtor de conteúdo, né? Ele ser consistente em várias redes sociais. Ele requer uma estrutura um pouco maior. Então, hoje, através do Instagram, a gente tem marketing de conteúdo, produção de conteúdo todos os dias. Um dos principais Reels, né? Todo mundo já sabe, Reels. Cada nicho funciona de uma forma, né? Mas eu tenho pessoas que me ajudam nesse processo de criação. E a gente utiliza 100%. Marketing de conteúdo, aí o que dá bom no orgânico, a gente tem sempre uma verba, né, mensal para distribuição de conteúdo, para trazer novas pessoas, para que elas entrem no funil, afinal tudo é funil, então tem que estar sempre entrando gente para conhecer a Carol dos Cílios e, por fim, entrar na nossa esteira. Agora, a título de conteúdo, o que é que funciona de conteúdo que você fala, cara, minha audiência interage muito quando eu posto esse tipo de coisa, ou no Reels, ou nos Stories, mas esse formato aqui é batata. Elas gostam de ver olho. Eu brinco, eu falo com a minha social media. Elas querem olho. Okay. Elas querem cílios. Ela quer, de fato, assim, ver na prática. Porque a Leste, ela é muito visual.
Então, o que mais funciona é vídeos mostrando partes do procedimento e vídeos também onde eu bato muito forte em algum assunto do mercado um pouco mais polêmico. Então, às Tipo o vezes quê? tipo assim, usar shampoo Johnson. Porque muitas lashes ainda usam shampoo Johnson pra lavar os cílios. Não é pra você usar shampoo Johnson nos cílios da sua cliente. Aquele amarelinho, Aquele né? Que fala que é um amarelinho. neutro. Nossa, eu já usei super que falava Já pra eu usar. Adoro esse, cara. existem Ainda bem que eu não tenho lash, porque se tivesse, eu ia ficar triste de ter que parar de usar. existem produtos específicos pra você usar, que não é o shampoo Johnson, o mercado evoluiu, vamos se atualizar. Então, assim, como a minha comunicação ela é um pouco mais forte, assim, ela é um pouco mais de bater na audiência mesmo, de, tipo assim, acorda, esses tipos de conteúdo também funcionam. Pro produtor de conteúdo, pra todo mundo que tá no digital, eu acho que o mais importante também é a autenticidade e conseguir imprimir a sua comunicação. Porque quanto mais a gente cresce, a gente vai contratando pessoas. E às vezes, pra mim, uma das funções mais difíceis é você contratar uma social media que entenda a sua comunicação, que entenda o que performa bem. Porque postar por postar, qualquer pessoa faz. Você compra um pack de artes e posta. Vai dar resultado? Não. Então, eu acho que é uma dificuldade da maioria dos infoprodutores que eu vejo, dos masterminds que eu participo, das mentorias, achar uma social media que consiga. Ainda que você tenha uma social media, produção de conteúdo, não dá pra você terceirizar 100% se a pessoa que tá ali, ela não tá 100% alinhada com você. Então, os melhores conteúdos, os melhores anúncios são aqueles que partem de mim. Porque eu tô com a minha audiência há anos. Às vezes o copywriter que acabou de chegar, a pessoa que escreveu os anúncios, ela não sabe. Então, assim, pra quem é infoprodutor, não dá pra largar de mão a produção de conteúdo. Ainda que tenha que ter um processo muito fiel de revisão, de alteração. Às vezes a gente tem aquela preguiça de revisar carrossel, será o roteiro, palavra do roteiro. Mas às vezes é no detalhe que a gente consegue diferenciação na nossa comunicação. Senão sai todo mundo falando a mesma coisa. Perfeito. E o que você percebeu que o que você faz é o que gera essa conexão com os seus seguidores? Eu acho que a minha história é um dos principais pontos de conexão com a audiência. Porque eu acho que, de longe, assim, elas se enxergam muito na minha história. Porque eu comecei como a maioria delas, assim. Comecei realmente do zero, ou, na real, fudida mesmo, desculpe a palavra. Então, assim, eu tava na merda. Sim. Eu não comecei nos cílios, porque eu tenho 2 começos, né? O 2018, tipo, vou ser lash. Aí, deixei de lado, como a maioria delas. Vou ser lash, vou fazer um curso. Não sei, isso aqui é pra mim. E continuei. E depois eu olhei pros cílios como uma opção. E aí, aquilo deu certo. Então, eu acho que elas se identificam justamente quando elas estão naquele limbo de tipo, será que vai dar certo? Será que não? E elas olham, a Carol saiu do mesmo lugar que eu, ela já desistiu, ela voltou e ela se tornou a maior referência nacional do assunto. Então dá certo pra mim. A minha história eu vejo que é um dos pontos que ninguém pode tirar, porque podem surgir várias pessoas falando de cílios de uma hora, ninguém tem a minha comunicação, ninguém tem a minha história, ninguém tem a minha visão de mundo, e que é isso que as pessoas, afinal, elas querem. Elas não compram um produto, elas não compram só a solução, cílios em uma hora. Quando a gente constrói uma comunidade, as pessoas, elas querem um líder, elas se identificam com o líder, e ela compra porque é você. Sim. E ela tem que gostar de você pra comprar de você, senão ela não vai comprar, ela não aguenta nem te ouvir se ela não gosta de você. Então, investir na sua personalidade e expressar isso na sua comunicação é o que torna a gente única, e que mesmo que venha um concorrente que faça a mesma coisa que você, não importa. Você tem o seu jeito que ninguém vai copiar, a sua história. Perfeito, eu concordo Exatamente. totalmente. O diferencial é ser você. Só você sabe fazer a forma como você faz, sabe? Não Exatamente. tem, sei lá, esses tempos eu tava vendo, não tem muito a ver com o assunto de lashes, mas eu tava vendo uma entrevista de um recrutador e ele falou que ele foi perguntar pra um candidato por que contratar ele? Tipo assim, por que eu vou te contratar? O que você tem que ninguém mais tem? E o cara, ele falava várias habilidades que ele tinha. Eu sou muito bom em me comunicar com as pessoas, eu sou muito bom em trabalhar em equipe. E ele mas uma outra pessoa também pode ser boa em se comunicar com outra pessoa. Uma outra pessoa que eu entrevistar que também pode ser muito bom em lidar com o time, sabe? Gerenciar time. E o que ele queria ouvir, na verdade, era o cara meio que falar assim, cara, eu sou eu. Você nunca vai encontrar alguém que faça as coisas como eu faço, porque eu sou eu. Eu tenho o meu jeito de fazer. Isso é um total diferencial. Você. Muito forte, né? Que legal.
Cara, eu fiquei bem surpreso que você falou, olha, eu cheguei a ganhar R$ 24.000 É. no mês fazendo cílios. Pra mim é uma Fazendo realidade, tipo, cílios. caramba, Aham. surreal. Inclusive, eu tenho certeza que vão ter pessoas que estão aqui acompanhando o KiwiCast, que estão às vezes procurando uma oportunidade, e vão observar isso aqui como uma oportunidade. Então, supondo que você estivesse recomeçando, só que agora com toda a sua experiência de anos nesse nicho, que tipo de estratégia você recomendaria para uma pessoa que quer dar o primeiro passo no mundo dos cílios? Boa. Nossa, perfeita essa pergunta. Primeira coisa que eu faria, não pode ter dúvida sobre técnica. A pessoa que ela resolveu se tornar uma profissional de cílios, ela tem que dominar a técnica. Você tem que ser boa na técnica. Então, o primeiro passo, eu preciso ficar boa nisso aqui. Nesse processo de ficar boa tecnicamente, não é difícil ficar boa em fazer cílios. Na verdade, dentro da minha metodologia, 21 modelos, ela já está apta para atender. Só que muita gente desiste antes das 21 modelos. A pessoa diz que não quer mais trabalhar com cílios ou que achou muito difícil. Ela fez 2 ou 3 modelos, você nem fez o suficiente. Você não passou tempo suficiente fazendo aquilo. O piloto de avião, quantas horas de voo ele precisa ter para pilotar uma aeronave? A mesma coisa uma Leste, ela quer virar a melhor da cidade, mas ela fez 3 modelos. Então, primeiro você vai se tornar uma boa profissional. Procure uma boa capacitação. Não adianta fazer um curso meia boca na sua cidade, de 1 dia, de 2 dias, porque ele não vai te formar. O curso de presencial, na minha opinião, e por isso que é um grande diferencial digital, o curso presencial ele não forma ninguém. O curso presencial ele é uma gota num oceano de informações. Não tem como essa professora ensinar tudo que uma Leste precisa em 2 dias. Ela não tem tempo hábil para isso. Então, o que a aluna vai ter é, de fato, a professora ali perto, ela tocando, enfim, para ter uma segurança maior, que não é o necessário para ela começar. Então, primeiro, vai buscar uma boa capacitação, vai se tornar uma profissional que domina o que você faz. Beleza, dominei o que eu faço, não é só fazer cílios. Depois de aprender a fazer cílios, você precisa ficar boa em divulgar o seu trabalho, ou seja, estratégias de marketing. O mercado mudou. Não é mais como antigamente, que qualquer pessoa lotava agenda, tipo, da noite pro dia, porque não tinha ninguém fazendo cílios. A gente já tem um pouco mais de concorrência, ainda não muito, porque não tem uma Leste a cada salão de beleza, porque o dia que o nosso mercado estiver maduro o suficiente, vai ter uma Leste a cada salão de beleza, e a pessoa que ela entende agora, ela entra no mercado e ela faz o nome dela muito mais rápido, porque são poucas profissionais habilitadas, que dirá profissionais que fazem cílios em 1 hora. São muito menos. Beleza, ela vai aprender sobre marketing, porque ela precisa entender que é um negócio que ela está estruturando. Eu posso ser a melhor Leste do mundo, se eu estou escondida, se ninguém me conhece, eu não vou ter clientes. O negócio, ele gira ao redor de clientes. Então, gestão é importante? Gestão financeira, controle de estoque é importante? É, mas sem clientes não adianta nada eu ter esse conhecimento. O primeiro conhecimento é trazer cliente dinheiro pro bolso. Então eu preciso de estratégias e aí a produção de conteúdo que nós, que somos infoprodutores, fazemos no digital, ela é tão importante quanto aquela Leste que tá lá no negócio local. Ela precisa aprender a produzir conteúdo e produzir o conteúdo certo. Não é produzir conteúdo, muitas vezes elas se inspiram na Carol dos Cílios. Mas a Carol dos Cílios produz conteúdo para Leste. A Carol dos Cílios não produz conteúdo para cliente. A Carol dos Cílios Beauty produz conteúdo para cliente. Que tipo de conteúdo é? Porque daí é o público diferente. Eu tenho que aprender como é produzir conteúdo, para quem eu falo, quais são os formatos. Então eu colocaria toda a minha energia no marketing para que eu, na minha cidade, me tornasse uma referência. Como? Quanto mais intensidade, melhor. Intensidade distorce tempo. Se ela pegar um intensivo, infalível, 30 dias, e ela produzir bons conteúdos, 2 por dia, cara, ela vai ficar conhecida. Não tem como. Se ela colocar dinheiro em anúncio, que seja no Turbinar sozinha, R$20 por dia, num conteúdo bom, vai chegar gente nova. Então, se eu estivesse começando do zero hoje, é isso que eu faria. Eu colocaria os 2 pés no marketing, Legal. na experiência do cliente, entender o meu diferencial em relação à concorrência. Eu falo muito que fazer cílios em 1 hora é um baita diferencial, porque as pessoas não têm paciência de ficar 2, 3 horas atrás da maca. Só que não adianta fazer cílios em 1 hora, não adianta ser boa tecnicamente, se o seu marketing é uma porcaria. Perfeito. Então, eles estão muito atrelados um ao outro. Tanto que o Volume Rica, a gente tem assim, metade das aulas é cílios, a outra metade, basicamente, é marketing. Porque sem o marketing, ela não traz cliente, ela não coloca dinheiro no bolso. Aí, beleza, entrou dinheiro, aí eu ensino a fazer a gestão desse dinheiro, gestão do estoque, gestão financeira, contratar equipe. Aí vamos para outros assuntos. Mas o primeiro é, resolve técnica, resolve marketing. O dinheiro vai entrar, entrando dinheiro, a gente tem um negócio. Muito legal. Uma mulher que sabe do que fala, não é mesmo? Legal, né? Total. Muito Mas bom, olha só, né? uma vez que você decidiu, você entrou no mercado, começou a transformar o seu conhecimento em um produto, como é que foi o processo de fato, estruturar o seu curso?
Muito legal. Quando eu comecei, o primeiro lançamento que eu fiz, eu resolvi gravar o meu curso. Hoje em dia as pessoas falam, não grava, não gasta com gravação. Mas assim, eu gravei. Na época eu investi uns R$2.600 e eu gravei lá umas 20 aulas. Aula prática, aula teórica, porque o meu é cílios, né? Então eu tinha que mostrar, assim, visualmente o que eu tinha que fazer. Então eu gravei o meu curso naquela época, umas 20 aulas e fiz o primeiro lançamento. Depois, eu fui vendo, quanto mais as dúvidas surgiam, mais eu ia gravando aulas. Até hoje, o meu time de suporte, ele identifica as perguntas mais recorrentes dentro da nossa plataforma de suporte. Legal, E aí, as sim. perguntas recorrentes, elas se tornam aulas. Porque se tem muita gente perguntando, é porque não ficou tão claro assim nas aulas. E aí, esse processo foi assim, conforme eu fui amadurecendo ao longo dos anos e fui vendo que o mercado mudava, eu fui melhorando a metodologia. Então, a primeira estruturação que eu fiz, eu paguei alguém, gravei as aulas, lancei a primeira vez. E eu sempre fui reinvestindo. Então, vocês pensem que, assim, eu não sei nem mensurar ao longo desses últimos 3 anos quanto a gente já gastou de gravação e de edição para ser o curso que é hoje. Mas, além das aulas gravadas, com Filmmaker e editadas, a gente tem as nossas aulas semanais, que é o que traz proximidade para a aluna, né? Também com a mentora. Eu sentia muita falta disso nas outras aulas. Eu assisti o curso e acabou. É isso que você tem que fazer, você tem que assistir lá. Não tinha Ali não, acompanhamento, não né? tem. Ali não, eu tô toda semana. Se a pessoa for uma aluna assídua, eu gravo o nome dela. Eu vejo ela na câmera, eu vejo quem tá toda semana. Então ela tem chance até de se aproximar da Carol dos Cílios pelo simples fato de ser minha aluna e estar comigo ali e poder fazer uma pergunta no chat e eu responder ela. Então o valor disso é inestimável. E o produtor de conteúdo que ele não se preocupa com a entrega do produto dele, ele tem prazo para acabar no mercado. Porque se você tá vendendo fumaça, ou se você tá vendendo uma coisa muito rasa, algo que não vai ter sucesso no longo prazo. Então, eu preciso realmente resolver problemas com o que eu trago, e não só resolver o problema, mas gerar um senso de pertencimento, de que eu faço parte de algo. Coisas que a gente inseriu no nosso produto que mudou totalmente o jogo. O troféu da Leste Super Rápida. É um reconhecimento que, quando vai a cartinha, eu falo, é uma competição você e você mesma. Não é entre as suas colegas, é você com você. Você chegou num marco que poucas pessoas chegaram no Brasil. São 600, você é rara. Então, assim, é trazer também essa coisa de pertencimento, de presentear, que é uma do reconhecimento, que é como é aqui o KiwiCast, né? Uhum. Faz com que as pessoas se sintam pertencentes, criem mais relacionamento e faz com que ela queira ser sua aluna sempre, que ela queira ficar próximo de você, ir pro próximo produto, ir pra sua mentoria, ir pros outros, ir pro evento presencial, pros outros produtos que você tem na esteira. Legal. Exatamente. Você tocou num ponto perfeito aí, que é o produtor que não tá se preocupando na entrega, que tá vendendo fumaça ou qualquer outra coisa, ele tem prazo de validade, é fato. Se você não tá acompanhando seus alunos, não vai ter como, porque se o aluno não recomprar, à medida que o custo de aquisição de cliente vai aumentando, sua margem vai espremendo, eventualmente seu negócio vai quebrar. Então pega a visão que a Carol falou. Agora você terminou sua resposta tocando em outro ponto que eu queria explorar, que é a esteira de produtos. Hoje você não tem só um produto central. Você falou, ó, eu tenho um produto aqui que é o sol da minha esteira, mas eu tenho outros produtos disponíveis. Então explica pra gente o que você tem à disposição e como é que você criou essa esteira de produtos. Perfeito. Eu tenho um primeiro passo, que é um produto de entrada, que é para ela aprender a fazer cílios. Então, é para aquela pessoa que muitas vezes não tem tanto relacionamento comigo ou não está disposta a investir tanto ainda para entrar no produto principal, que é o Volume Rica, que é o Playlash. Ele é um curso que vai ensinar ela a fazer cílios. Ponto. Técnica. Do Playlash, ela tem o próximo passo. E aí fica uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, de a gente colocar um upsell dentro do próprio produto, né? Então, dentro do Playlash, ela já tem uma aula que leva ela automaticamente para o Volume Rica, se ela quiser, Ótimo. com um desconto do que ela pagou no primeiro produto de entrada. Porque o objetivo desse produto é fazer ela caminhar para a esteira e para o próximo. Então, o Playlash, ele é o produto inicial para a pessoa que, fez um curso ruim na cidade dela, ou acabou de me conhecer, ela vai consumir, já vai ter uma grande transformação, que ela vai melhorar muito a técnica dela. Ela vai ter tudo que o curso presencial dela não teve. Ótimo, vamos para o próximo produto, que daí já é um produto muito mais robusto, que assim, comparado com os concorrentes do meu mercado, cara, ninguém entrega o que eu entrego. É muita coisa. Se ela quiser, e assim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho alunas que saíram do zero e chegaram a 20, 25 mil reais só com Volume Rica. Ela não fez nenhum outro curso. Caraca. Nenhum. Porque ela aprendeu tudo ali. Até tem uma aluna minha que ela falou assim pra mim, que ela dá curso também. Carol, mas eu sinto que assim, eu dou o curso, mas falta, a aluna não sai preparada. Eu falei, mas amiga, é assim mesmo, é só o primeiro curso. Ela não vai aprender tudo no primeiro. Aí ela olhou pra mim,
Deixa de ser hipócrita, eu aprendi tudo no seu curso. Eu só fiz o seu curso e eu faço 20 mil reais por mês. Eu falei, mas olha quantos anos eu tô trabalhando nessa construção. Eu tô há 3 anos trabalhando pro método Volume Rica ser o que ele é. Eu não comecei e gravei 300 aulas, isso é humanamente impossível. Então, assim, é uma construção de anos que eu tô fazendo ali dentro. Por isso que ele é o produto principal, porque ele é o mais robusto. Ele tem base de 8 pilares. Ela vai aprender técnica, marketing, atendimento ao cliente, vendas, gestão. Ela vai aprender tráfego pago, para lashes. Então, tá tudo ali. Depois desse produto, a gente já tem um upsell dentro do Volume Rica, que é para quem quer se tornar uma formadora, uma educadora de fato, que é o Educadora de Elite. Aí, esse é um produto de mentoria. Esse produto é para ela aprender a dar cursos, aprender minha metodologia, entrar no digital, para ela aprender a ter equipe de atendimento, para ela aprender a vender produtos, estruturar a loja dela. Então, a gente tem 4 caminhos para ela ganhar dinheiro além da maca. E além desses 3 produtos, a gente tem um encontro nacional, que é onde eu dou reconhecimento para todas as alunas do Volume Rica, elas recebem placa de faturamento lá. E é justamente um evento para ir na contramão do mercado, que tem muito evento de lash, muito, vocês não têm noção, tem muito. Todo final de semana tem, eu recebo proposta de palestra toda semana. Caraca. Só que eventos ruins, que você pega, tem 2 palestrantes boas, as outras são inexperientes. Então, existe um certo amadorismo nos eventos. Nosso evento não, eu trago pessoas de fora do mercado dos cílios para elas. Então, a gente teve esse ano o Duda Vieira, a gente teve a Hani Aleph. Então, assim, vários produtores grandes, até do digital, e trazendo para as lashes. O melhor de produção de conteúdo, o melhor de marketing, o melhor de branding. Então, eu trago várias pessoas de fora para que elas... Porque técnica elas já sabem. E para ser bem sincero para vocês, técnica ela é importante no nosso mercado. Só que só técnica não enche barriga. O que enche barriga é ela ser uma baita de uma empresária. E isso eu sei que ela tem dentro do Volume Rica. Então, ela quer... E não é porque meus cílios é ruim, que é feito em 1 hora, nada disso. Mas eu sei que elas precisam de mais. Então, eu sou a mentora que ela assim, isso aqui já tá pouco. Vamos esforar a bolha dos cílios e vamos ter acesso a pessoas que estão fazendo muito mais do que vocês imaginam, que aí é o Encontro Nacional. Então, todos esses produtos, eles se alimentam entre si. É feito para que a pessoa percorra e que no final ela tem que estar no Encontro Nacional para tanto ela receber a plaquinha como para celebrar esse momento da comunidade. Cara, Pá, que legal, que incrível. maturidade, hein? Uma mentalidade absurda. Realmente uma empresária que Muito sabe o que bom. faz, sabe o que tá fazendo e o que fala, né? Mas olha só, chegamos no nosso momento que a gente mais gosta aqui no QuickCast, tá? É o nosso bate-bola jogo rápido. Como é que ele funciona, Carol? Eu vou te fazer perguntas, nós vamos fazer perguntas muito rápidas e você tem que responder na mesma velocidade. Tá. Com uma palavra ou então em uma frase. São perguntas bem estratégicas. Bora lá? Bora! Então, let's go. Vou fazer a primeira aqui, hein? O primeiro passo para vender seu conhecimento no digital. Criar um produto. Uma dica essencial de marketing para lashes. Nossa, produção de conteúdo, tem que ficar bom em fazer Reels. O maior erro ao criar um produto digital. Não se preocupar com a entrega, precificar errado. Boa. O que nunca pode faltar em uma estratégia de marketing digital. Eu acho que tem que estar bem coordenado, assim. Eu tenho mais experiência nos lançamentos, né? Uhum. Então, eu acho que ele tem que estar tudo bem encaixado. Às vezes a pessoa pega e tem ponta solta. Se tiver Então, ponta solta, não vai. Um checklist ou um cronograma de lançamento, Exato, por exemplo. Não pode faltar. exato. Tipo, tudo que tem que ser feito com antecedência. Legal. Não fazer as coisas de qualquer jeito. Boa. Boa. Um bom produto precisa ter... Uma entrega acima do que a pessoa tá esperando. Boa. Pra fechar com chave de ouro, uma característica para se diferenciar no digital. Cara, autenticidade. Sabia. Bateu no ponto correto. Autenticidade. As pessoas estão copia e cola de todo mundo. É verdade. Então ela passou, não passou, Marcelo? Passou fácil, né, Bruninha? Eu já esperava também. Tá verdade. passando pelo podcast inteiro, fácil. Mas olha só, não terminamos, Ana Marcello. O que vem aí agora? Agora a gente tem uma caixinha de perguntas. Inclusive, Bora. teve muita seguidora sua que mandou aqui É verdade. perguntas e mensagens. Disseram que você é linda. Ela é, tá? Respondeu. Separamos as melhores caixinhas aqui. Vamos trazer umas 4, Bruninha? Bora. Vai lá. Ó, a primeira caixinha que eu vou trazer é uma caixinha mais reflexiva, que é a da Thalita Matias Lash. Amiga, como você se sente hoje? Está realizada? Tem mais sonhos ou já realizou todos? Nossa, eu tenho muitos sonhos. Eu acho que quando a gente atinge um, a gente vai pro próximo, né? Essa coisa de, eu vou ser feliz quando eu atingir um marco, eu acho que é muito ilusória. Eu já tenho isso bem fixado, assim. A gente tem objetivos, a gente tem sonhos a realizar, mas ele nunca vai ser o destino final.
É o processo que vale a pena. Então, eu sou, por exemplo, uma pessoa que sou louca por viagens. Se eu pudesse, eu estava viajando todos os meses, assim. Por mais que eu já viaje, né, dentro do Brasil, mas eu adoro viajar. Então, eu tenho muitos sonhos de viagens para realizar ainda. E eu acho que mais do que isso, assim, é aquela paz na alma, assim, de que você já deu check nas coisas fundamentais da vida. Então, eu tenho muitos sonhos a realizar. Envolvem muitas viagens, mas também aquele sentimento de, cara, o meu negócio não depende mais de mim. Esse é um dos sonhos que eu tenho. A minha empresa tá rodando redondinha e eu não preciso me esforçar mais, eu não preciso suar tanto, assim, trabalhar tanto, pensar tanto, porque agora, a fase da minha vida, eu tenho 26 anos, é a fase de construção. Mas eu sei que a construção a gente não pode perder o desfrute no meio do caminho, porque senão, vou aproveitar a vida quando eu tiver 40 anos. Não. O bom do digital é que ele acelera muitas coisas, né? Então, assim, tem muitos sonhos a realizar ainda. Muitos. Eu tô só começando. Boa. Ó, o @Master Tiffany. Ter uma equipe lançador te ajudou? Ajudou demais. Porque, assim, ó, o que eu não sei, eu preciso arranjar alguém que sabe. Ou eu vou estudar muito e vou quebrar muito a cara sozinha, porque tem muita gente que percorre esse caminho no digital. Tem gente que vai, não, eu vou fazer aqui o curso do Érico Rocha, eu vou fazer aqui o Perpétuo Sozinho com Ladeira e vou implementar. Só que você tem que ter clareza de, você tem uma quantidade de energia. No que você é boa? Eu não sou boa em olhar métricas, eu não sou boa em checklist. Eu preciso de alguém, eu não sou uma boa gestora de projetos, exemplo. Eu sou boa de produzir conteúdo, eu sou uma boa comunicadora, eu sou boa de fazer live, eu sou boa de fazer vídeo. É esse o meu talento. Então, o empreendedor, ele tem que identificar qual que é o seu talento. E principalmente o infoprodutor. E o que não for seu talento, busque outras pessoas para te ajudar. E assim, não ficar na superficialidade dos assuntos também. Às vezes a gente acha que a gente viu um podcast, a gente viu um YouTube, eu já sou especialista no assunto. Não é bem assim. Você tem que ter passado, você tem que ter experiência na prática, ter já se ferrado muito. Agora eu sei o caminho certo. E quando você dá match com pessoas que têm talentos complementares ao seu, a sua força é muito maior, porque você não drena a sua energia naquilo que você não é bom. Então, assim, eu acho que sim, me ajudou muito ter pessoas. Eu já tive tanta experiência de coprodução como experiência de time próprio. E eu acho que a gente tem que unir talentos. Porque quando a gente une os talentos no que você é bom e no que as outras pessoas complementares são, as pessoas com o mesmo propósito crescem muito mais rápido. Perfeito. Boa. Tem uma pergunta interessante da Estúdio Isaele Ornelas. Eu acho que é isso, né? Qual foi o divisor de águas para você estar onde está hoje? Sabe que as pessoas me perguntam isso, eu tava pensando, eu sabia que essa pergunta ia vir, né? O ponto de inflexão. Eu tive alguns. O primeiro lá atrás, dos cílios, foi fazer a conta de que a hora de trabalho da CLT não vale a pena comparado com os cílios. Mas depois, pro digital, foi a mesma coisa. O que eu sinto com o digital? O digital, ele me trouxe a liberdade de agenda. O digital, ele me trouxe a liberdade de eu estar quando eu quiser, aonde eu quiser, eu continuo trabalhando. Eu tenho sede física, tenho sede presencial em Blumenau, mas eu não preciso estar lá. Eu tenho meu time que está lá, eu não preciso estar lá. Eu posso trabalhar de onde eu quiser. Então, assim, lá atrás, o que me fez querer dar certo no digital foi essa vontade de ter mais liberdade. E talvez muitas lestes vão ouvir esse podcast e ela vai pensar a mesma coisa. Poxa, eu quero isso. Só que a gente tem que lembrar que são etapas. São degraus. Você só consegue se tornar uma grande referência, ensinar alguém, se você gerar valor para ela. Então, às vezes, a pessoa tá com dificuldade de captar cliente e ela quer ser a big referência do digital. Calma, vamos etapa por etapa. Mas você pode ensinar alguém, só que você tem que ficar boa em algo. Ser boa em algo, você pode ensinar. Só que eu também não quero que essas, principalmente essas lestes, ou quem for que está nos ouvindo, pense em algo, um resultado rápido ou algo que, eu vou chegar e eu posso pular etapas. Não é assim que funciona. Mas a liberdade com os cílios, a verdadeira liberdade com os cílios, pra mim, ela não está só atrelada à maca. É ir depois além da maca. Primeiro eu dou certo na maca, depois eu crio outros braços do meu negócio para que eu não dependa mais de ficar atrás dela o dia inteiro. E é o que todas as lestes precisam mirar no longo prazo. O que vai determinar se você vai chegar mais rápido ou não? É o tamanho da tua intensidade e o tamanho do teu resultado. Tô nos cílios, tô fazendo cílios, tô na maca, intensidade para dar mais do que certo. Quanto mais rápido é aqui,
mais rápido eu vou pro próximo nível, que é pra dar curso. Depois eu vou ter minha equipe. Depois eu vou ter minha linha de produtos. Depois eu vou ter loja. E nesse meio tempo eu vou estar no digital. Eu vou vender mentoria. Eu vou vender produto de entrada. Eu vou fazer lançamento. Depende da sua energia. Depende do seu conhecimento. O que difere a pessoa que não tá no digital da que tá é o que ela sabe. E aí as pessoas não querem mergulhar nesse mundo que é tão rico, é tão próspero, porque ela não estudou o suficiente sobre isso. Então, mirou? Pô, eu tenho que ter referências para crescimento. Cara, a Carol começou em pé e tá no digital. Faturou mais de 1 milhão, faturou mais de 7 milhões no digital. O que ela sabe que eu não sei? Essa pergunta tem que bater assim, Exatamente. martelar. O que ela sabe que eu não sei? O que ela faz que eu não faço? E aí ela começa a entrar em movimento para mudar. Caramba, sim. Total. Muito legal. Ó, @evolution_k. Como faço para atrair mais clientes com potencial de compra? E qual a melhor plataforma para anunciar? A plataforma, a melhor pra você vender é a QIFI. Mas depende do que você quer vender, né? Se você quer vender procedimento ou se você quer vender curso, né? Se você quer vender procedimento, que se ela for leste, acho que é isso, né? Se quer vender procedimento, ou se você quer vender curso também, eu iria no Instagram. Eu iria principalmente no Instagram pra começo de conversa. Dominaria a produção de conteúdo no Instagram. Muita gente não começa a produzir conteúdo no Instagram porque, vai ficar ruim, eu sou travada, eu tenho vergonha. Cara, se você não começar, são os conteúdos ruins que vão vir os conteúdos melhores. Então, assim, eu começaria com uma estratégia de produção de conteúdo. Não só de produção de conteúdo, mas quando a gente fala de negócio físico, que é um pouquinho diferente do digital, ela tem outras formas de conseguir clientes também. Estratégias no offline, parcerias, convênios, bonificações com pessoas, programas de indicação. Então, tem várias estratégias cadenciadas, mas não é assim, ó, uma estratégia só vai dar certo. Eu fiz uma parceria com uma personal, não me deu resultado. Às vezes eu recebo pergunta assim, eu falo, tá, gente, e aí, você vai fechar a porta do seu negócio? Cara, sai fora. É a mesma coisa que no digital. Eu fiz um criativo, tava muito caro. Tá, e aí? Você faz mais 10, mais 15, algum vai dar certo. Então, às vezes, falta a mesma visão pra quem tá no negócio físico. Cara, não é uma estratégia que vai bombar e você vai ficar com milhões de clientes. Não, é consistência, consistência, consistência. Você entender o que dá certo e você vai ver o que dá certo fazendo. Se você não fizer, não tem como ver. Perfeito. É o campo de batalha, não tem pra onde correr. Não tem. Cara, que bate-papo legal, bate-papo super rico. Deu pra aprender bastante sobre digital, sobre um pouco o mundo aí das LEDs, da beleza. E a gente tá chegando na nossa reta final, Carol. A gente Que costuma rápido, né? Que passa. Eu falei, começou, piscou, acabou. O podcast voa. E a gente costuma finalizar o KiwiCast com uma pergunta reflexiva. Você topa responder? Top. Então, que mensagem você gostaria de ter ouvido quando você iniciou no mercado digital que você pode transmitir agora pra quem sabe, tá ali, iniciando do outro lado da telinha te acompanhando? Cara, eu diria assim, olha pro digital e veja que ele pode trazer tanto resultado em tão pouco tempo. Tem gente que tem negócios que investe muito mais e que não tem 1/3 da lucratividade, do retorno que a gente tem no digital. Você sabe que dá pra ganhar dinheiro no digital, só que você só precisa entender o seu caminho. Existem muitos caminhos dentro do digital. Entenda o que combina melhor com o seu estilo de vida, com o que você gosta de fazer. Não vai ter jeito, a maioria você vai ter que ser um bom produtor de conteúdo se você for vender o seu curso, mas existem outros caminhos também. Mas olha pro digital com carinho, olha pra ele com tanta gente que sai do zero e vira milionário e pensa assim, cara, esse é o caminho mais rápido pra eu também ter meu primeiro milhão. Perfeito, É isso. Chave de ouro, né, Bruninha? Chave de ouro, né? Como sempre, Só olha que só. Não terminamos, sabe por quê? Temos agora presentinhos KiwiFi. Ai, que legal! Olha, mais uns miminhos pra Mais uns você. miminhos. espero- Adoro! Eu ia falar, eu espero que caiba na sua mala, mas você tá de carro, Eu então tô vai de caber carro. demais. Amiga, pode mandar mais se você quiser. Olha lá. Que legal, sou eu! Agora você tem sua própria canequinha KiwiFi. Cadê? Deixa eu ver como é que ficou esse aí. Posso abrir? Claro. Pera. Que legal, gente. Inimigos da dieta, como você pode ver, né? É. Pelo amor, o verão está chegando, gente. Por favor. O verão está Deixa chegando. eu ver. Ai, que linda! Gostou? Caroline Nicoletti. Com certeza.
coisa maravilhosa. Isso aqui tudo é... Sabe o que eu mais gostei? Foi da copy da cartinha. Eu acho que a copy dessa equipe Cara, que eu recebi os lá no nossos hotel... Os caras copywriters. são diferentes. Cara, eu adorei. Benção. Eu gostei até pra colocar numa página Legal. diferente. Boa. A descrição da história. Perfeito. Eu achei sensacional. Queria muito agradecer vocês. A experiência como um todo foi maravilhosa. Eu acho que é um momento de a gente também desligar um pouco da nossa realidade turbilhão e parar pra comemorar também os nossos resultados, né? Desfrutar. Porque muitas vezes é mais 1 milhão, é faturamento. Mas tem que ter esse momento de também curtir essa realização. Eu acho que fecha com chave de ouro. A gente tá aqui juntos falando sobre isso, falando sobre o que eu acredito. E eu acredito que a KiwiFi também tem um propósito muito grande de estar ao lado desses infoprodutores que mudam as suas próprias vidas e a vida de gerações, não só das suas próprias famílias, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês, adorei. Obrigada. Ó, muito obrigado, cara. Que legal. Muito Lindo. obrigado pelo carinho. Inclusive, esse presente aí é pra agradecer a sua presença aqui, por você ter vindo compartilhar tanto conteúdo com a gente. Além de bater 1 milhão de faturamento da KiwiFi, já estamos ansiosos pelos 10 milhões em Dubai. Se E eu você tenho- está, imagina eu. E eu tenho certeza que a galera adorou te conhecer. Você brilhou muito aqui nesse episódio. As pessoas vão querer continuar te seguindo. Então já deixa aí suas redes sociais, Carol. Vai aparecer na telinha. Carol dos Cílios, fácil de escrever, fácil de falar, @Carol dos Cílios. Me sigam nas redes sociais, a gente se encontra por lá. Show de Boa. bola. E, Bruninha, pra quem aproveitou esse episódio até o final, o que é que a gente tem que fazer, Bruninha? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixa aquele super like. Comentem aqui os insights que vocês pegaram com a nossa queridíssima Caroline. Comentaram? Então agora se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, hein, pra vocês ficarem de fora de nenhum episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, não é mesmo? Marcelo, aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast e é um compromisso, hein? Eu vejo vocês lá. Tchau, Valeu. tchau!